hora oportuna. Uma mensagem bíblica de edificação e alimento diário para a sua vida. Com o pastor Davi Sena. Não és quente nem és frio. 8:12. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:16. Nem é frio, nem é quente, então é morno. Quão importante é que conheçamos a situação daqueles que jamais foram achados pela graça, mas que mesmo assim se colocaram dentro da igreja como se fossem crentes. Quão perigosa é essa condição, porque o dono da igreja continuamente investiga a sua igreja. Ele ama o povo dele, ele cuida dos salvos, ele conduz seus santos em disciplina, em proteção e em santidade, porque é o povo dele, pelo qual ele se entregou na cruz. A igreja é o povo de Deus na terra, sendo preparado para honrar o nome do Senhor, num ambiente de trevas, brilhando com a luz da glória de Cristo e caminhando para a morada celestial. Os falsos crentes, entretanto, não pertencem ao Senhor. Ele mesmo afirma que ele conhece os que lhe pertencem. Em João 10, vemos como o Senhor mostra até a plena afinidade com seu povo, intitulando-o de ovelhas dele. Em suas palavras tão claras e simples, nosso Senhor mostra a conexão de amor, de carinho, de comunicação e graça que ele demonstra por todos aqueles por quem ele mesmo se entregou na cruz. Não há uma ovelha sequer, nem mesmo as mais simples, que fica sem esse infinito e eterno cuidado do Senhor. Ele não perde de vista ninguém dos salvos, nem os mais distantes, os mais pobres, os mais idosos ou jovens. Todos igualmente recebem o mesmo tratamento gracioso da parte do Senhor. Mas não é assim com os falsos crentes. Podemos observar que eles não se interessam pela palavra de Deus. Eles não se importam em se alimentar da verdade. Realmente, eles são contentes com a própria fé deles. Mas essa fé nada possui de ligação com a graça de Deus no viver diário. Os espiritualmente mornos não passam disso. Não se interessam por santidade, nem avançam numa fé que se destaca em honrar a Deus aqui. Eles estão no navio sem que tenham um piloto para guiar ao destino certo. Quem chamou tais pessoas? Normalmente, vemos elas firmadas no homem, tendo o braço humano como seu forte aliado. Por essa razão, estão sempre prontos a honrar muito bem aqueles que na igreja fazem exatamente o que eles gostam. Ora, a igreja do Senhor segue firme e resolutamente para o céu, mas o morno atrapalha. Israel ficou vagando pelo deserto por 40 anos por causa daqueles elementos que se ergueram contra Deus devido à incredulidade. Os mornos espirituais funcionam como peso morto no caminho, atrapalhando os que querem andar peregrinando para o céu. Normalmente vemos como pastores fiéis têm dificuldades com tais pessoas, porque eles sempre estão se opondo à verdade, aos ensinos que são deveras importantes para o crescimento salutar dos salvos. Normalmente, os mornos não têm qualquer interesse pela comunhão uns com os outros, não trabalham, não dão um bom testemunho, a fim de que pecadores venham ouvir a mensagem do Evangelho e são vistos também criando facções dentro da igreja. Tais pessoas são importantes no trabalho do Senhor? Ora, se o ambiente for de um clube e não de uma igreja, então basta ter um bom líder que tudo funcionará como esses elementos assim querem, tendo o clube que gosta. Quando a programação tem em vista programas sociais agradáveis ao viver aqui, então eles se sentem bem e estão dispostos a trabalhar para que tudo funcione de acordo com o ambiente. Nada contra essas atividades. A igreja às vezes precisa,
Mas a igreja de Deus não é um clube, nem é uma empresa. Ela é a casa de Deus, o lugar do santuário do Deus vivo, onde ele é temido e adorado por homens e mulheres que foram tirados da morte para a vida. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, especialmente nestes dias tão tomados por elementos perversos e travestidos de evangélico. Que ele, o Senhor, aplique a palavra dele em